Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Alexander Galante falando aqui, e hoje eu quero trazer um assunto bem interessante para vocês. Nós estamos falando bastante sobre segurança do trabalho aqui e eu queria trazer um pouquinho para vocês entender de onde é que veio isso, né? Então, no vídeo de hoje, fica ligado, nós vamos falar sobre a história da segurança do trabalho, tá bom? Fica com a gente aqui. A história, gente, quando a gente for pegar aí a história da segurança do trabalho, nós vamos observar que ela não começou agora, ou nesse século, nem no século passado. A história da segurança do trabalho, ela remonta a muitos séculos atrás. Desde os tempos mais remotos na história da humanidade, já se foi identificado que os trabalhadores eles sempre sofreram acidentes, doenças relacionadas ao trabalho. E aí o que acontece? A evolução da segurança do trabalho ela está, por isso, diretamente ligada à evolução do trabalho e dos meios de produção ao longo da história da humanidade. Na antiguidade, gente, os trabalhadores eles eram expostos a diversos riscos, diversos perigos, não é diferente do que é hoje. Nós tínhamos quedas, tínhamos queimaduras, desabamentos, entre outros. E por muito se observou que mesmo com mão de obra escrava, no decorrer dos 7.000 anos aí da história da humanidade moderna, sempre se percebeu que existia um problema quando se perdia muitos trabalhadores nas suas atividades. Então, gente, mesmo com condições precárias de trabalho, a gente via que eles tentavam fazer alguma coisa, mas não havia uma medida de segurança efetiva para proteger todos os trabalhadores. Ali na Grécia Antiga, os trabalhadores, por exemplo, que atuavam nas minas, eles eram os que mais sofriam com acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. E isso, inclusive, existe dados históricos que citam. Nós temos, por exemplo, na Idade Média, o surgimento das corporações de ofício, né? Onde os trabalhadores ali, neste momento, foi o primeiro dado onde a gente se tem assim, onde efetivamente ali se começou a organizar melhor, né, e reivindicar algumas melhores condições de trabalho. Na história da humanidade sempre se teve isso, mas nunca foi seguido. Mas ali, neste momento da história, alguma coisa começou a mudar. O que acontecia? As guildas, como se chamavam ali aquelas comunidades, elas tinham em umas de suas funções, né, a fiscalização das condições de trabalho e quais eram as medidas que estavam sendo adotadas em termos de segurança do trabalho para proteger ali aqueles trabalhadores, sejam que trabalhavam em construção ou na agricultura, enfim. E aí, gente, isso veio vindo até o século XVIII, né? O que aconteceu? Foi melhorando, só que no século XVIII aconteceu um negócio chamado Revolução Industrial. A Revolução Industrial, gente, foi um marco na humanidade, mas ele também veio para trazer mais problemas para os trabalhadores. Por quê? As condições de trabalho, neste momento, elas pioraram de uma forma muito significativa. Então, o que levou milhares de anos na história da humanidade para vir tentando melhorar, neste momento piorou novamente. Por quê? Porque os trabalhadores ali, apesar de a gente já estar num tempo mais moderno, eles eram submetidos à jornada de trabalho exaustiva, eles tinham condições insalubres, eles não tinham nenhum tipo de proteção e nenhuma medida de segurança estabelecida para eles. Por isso que, neste momento, os acidentes de trabalho eles eram frequentes e muitos dos trabalhadores, nessas ocasiões, morriam em decorrência das suas condições de trabalho. E aí, gente, é que foi andando, mas somente no século XIX que foram surgir as primeiras leis e as primeiras medidas de proteção ao trabalhador. Nós tivemos ali, gente, na Inglaterra, uma primeira lei que foi a chamada Lei das Fábricas. Ela data de 1833 e foi estabelecido alguns limites em termos de jornada de trabalho e regra de proteção dos trabalhadores, como, por exemplo, ali foi o primeiro momento que se proibiu o trabalho infantil. E aí, gente, no final do século XIX foram criados os primeiros sindicatos dos trabalhadores, que lutavam ali por melhores condições de trabalho e até mesmo por a adoção de algumas medidas de segurança. Então as coisas começaram a ficar um pouco melhor nesse sentido. No Brasil, gente, a história da segurança do trabalho ela começou a ser escrita
a partir somente do século XX. Então, em 1919, foi criado ali o Serviço de Segurança e Higiene do Trabalho, que tinha como objetivo qual? Fiscalizar as condições de trabalho nas empresas e garantir, então, a segurança e saúde dos trabalhadores. Em 1943, foi um outro marco muito importante no nosso país, onde foi criada ali a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que estabeleceu regras para a proteção dos trabalhadores aqui no nosso país. A partir da década de 60, a evolução foi acontecendo e a segurança do trabalho, gente, ela começou a ser vista ali como uma área não só importante, mas note, ela começou a ser uma área estratégica para as empresas. As empresas, elas começaram a enxergar que investir em segurança do trabalho trazia uma produtividade melhor, trazia inclusive economia com indenizações que estavam acontecendo por causa de acidentes. Então essas empresas, elas passaram a adotar medidas de segurança que eram efetivas e principalmente investir em treinamento e capacitações para os trabalhadores. Com a chegada grande de multinacionais no país nesse período, trazendo então grandes informações, grandes padronizações de fora, principalmente dos Estados Unidos e da Europa, foi se desenvolvendo uma cultura mais forte no nosso país. E por causa desse desenvolvimento dessa cultura, a partir da década de 70, começou a surgir as primeiras NRs, ou seja, as normas regulamentadoras que foram criadas ali para estabelecer algumas diretrizes e até mesmo alguns requisitos mínimos que garantisse a saúde e a integridade de todos os trabalhadores. Atualmente, gente, a segurança do trabalho, ela é uma área cada vez mais importante e estratégica, não só para as empresas, mas para a sociedade em geral. Conforme o tempo foi passando, foi se observando um aumento significativo na preocupação com a saúde, com a segurança dos trabalhadores, e por isso, não só as empresas, como também a comunidade, os órgãos governamentais, as instituições têm investido cada vez mais em medidas de proteção e prevenção de acidentes e doenças que são relacionadas ao trabalho. No Brasil, falando aqui do nosso país, a segurança do trabalho, ela é regulamentada atualmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que é o MTE, que é responsável ali pela elaboração das normas regulamentadoras junto com um comitê consultivo e principalmente, gente, pela fiscalização das condições de trabalho nas empresas. As NRs, elas estabelecem alguns requisitos mínimos de segurança para cada tipo de atividade laboral e elas são constantemente atualizadas de acordo com as necessidades e demandas que a sociedade traz. Então, gente, se a gente for observar, olha como evoluiu isso no mundo e no nosso país. No nosso país, inclusive, existem diversos órgãos e instituições que atuam especificamente para apoiar e ajudar na elaboração de normas. Nós temos, por exemplo, o CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, que auxilia e apoia. Nós temos a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que nos dá parâmetros de qualidade e atenção nesse sentido. Nós temos a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, que também apoia com algumas diretrizes e alguns regulamentos. No mundo, gente, a segurança do trabalho, ela tem ganhado cada vez mais força e importância. Existem normas e padrões internacionais que são muito elevados para a proteção dos trabalhadores. Por exemplo, a OIT, que é a Organização Internacional do Tratado, ela é uma das principais entidades que atuam na área de segurança do trabalho em nível global. E ela tem ali o objetivo de promover e difundir o trabalho decente e proteger o direito dos trabalhadores em todo o mundo. Por isso a gente pode dizer que existiu e ainda está existindo uma evolução muito grande da segurança do trabalho. E isso tem acontecido ao longo da história da humanidade. E qual é o exemplo que nós temos? É que através da história da humanidade nós vimos como a proteção e a segurança dos trabalhadores são essenciais para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Uma mão de obra que participa ativamente
na evolução, no desenvolvimento, no crescimento de uma sociedade é importante, é crucial para que aquela sociedade continue cada vez mais a se desenvolver. E a adoção de medidas de proteção e prevenção de acidentes e doenças que são relacionadas ao trabalho, gente, ela não só garante ali a saúde e a integridade dos trabalhadores, mas contribui para o aumento da produtividade e a qualidade de vida da população em geral. Afinal de contas, trabalhadores que não se acidentam são trabalhadores que são mais felizes, trabalham de uma maneira mais eficiente e entregam o seu melhor. Por isso, gente, nós podemos dizer, a segurança do trabalho é uma área que tem ganhado cada vez mais importância no Brasil e no mundo. Ela é essencial para garantir a saúde e a segurança de todos. Ela ajuda e contribui de uma forma extremamente ativa na evolução de uma sociedade. E a história da segurança do trabalho, ela mostra que, com a evolução das condições de trabalho, está diretamente ligado à evolução da sociedade como um todo. E a proteção e saúde dos trabalhadores faz uma sociedade evoluir de uma maneira muito melhor. Afinal de contas, o desenvolvimento humano e social andam juntos com o desenvolvimento econômico e prosperidade de uma nação. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que vocês fiquem atentos a isso que a gente está conversando. Afinal de contas, com essas informações, você pode ajudar e apoiar a sua organização, o local onde você trabalha, a ser um local que tem uma cultura de segurança forte, a ser um local que tem uma cultura de segurança do trabalho desenvolvida. Então, por isso, eu vou te pedir a tua ajuda. Te inscreve aqui no nosso canal, deixe teu like, ative o sininho e nos acompanhe sempre. Nos ajude a estar trazendo cada vez mais informações. Afinal de contas, esse trabalho que a gente faz, essa área que a gente atua, ajuda a desenvolver o ser humano, ajuda a construir uma sociedade mais segura e evoluída. Tá bom, galera? Por hoje é isso aí. Te vejo no próximo vídeo.